Audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. Interpretação de Seixas. Aforismo 8. A bondade suprema é como a água, a tudo nutre sem intenção. Se contenta com locais internos que as pessoas desdenham. Por isso, é como o Tao. Ao morar, viva próximo ao solo. Ao pensar, mantenha-se no simples. No conflito, seja considerado e generoso. Ao governar, não busque controlar. Ao trabalhar, desfruta-o. Na vida familiar, esteja plenamente presente. Quando se contentar em ser simplesmente você, e não se comparar e não mais competir, todos te respeitarão. Aforismo 8. Interpretação do mestre Seixas. Adentramo-nos no terreno do Wei Wu Wei e iniciamos o desprendimento do emaranhado do protagonismo. E assim, desenvolvemos a ausência de egoísmo cognitivo, que permite o germinar de uma ética natural e espontânea, que torna evidente a ausência de paixão. Temos que compreender que a ausência de paixão não significa indiferença, insensibilidade ou qualquer outra forma de negação de atendimento vital. A ausência de paixão ou desapego para com aqueles eventos ou circunstâncias que frequentemente instigam as paixões nas pessoas. Por exemplo, a ansiedade, expectativas ou desejo por elas, como o desejo pelo poder. Assim, se torna possível governar sem controlar. O próprio trabalho cotidiano deixa de ser visto como um processo a um fim determinado, para ser abordado como um desfrutar pelo simples fato de estar presente no que está realizando. Inclusive, nas relações pessoais se dá valor aos sentimentos. Não há problema nisto, mas sempre por um estado de naturalidade que impregna tudo. O filósofo Spinoza buscava mostrar uma ética embasada na naturalidade, sob a premissa de que as coisas têm um timbre espontâneo, semelhante ao qual a natureza nos oferece. A moral do taoísta é muito parecida com isto. Quando o taoísta está envolvido em uma tarefa simples, se converte na própria simplicidade da tarefa que se desenvolve. E pelo contrário, se lhe surge uma situação de força, de defesa, ele se adapta igualmente, se mimetiza, como faz o vidro, que adota a cor do fundo que vemos através dele, tomando aparentemente como sendo a sua tonalidade, sem que isso afete a sua natureza. Há uma moral natural que começa a surgir do Wei Wu Wei, que não está explícita no Tao Te Ching, mas está sugerida. O Wei Wu Wei, o fazer sem fazer, vai lentamente formatando a perspectiva desde que se manifesta a ação cotidiana para concluir instaurando uma moral sustentada na evidência de que todas as coisas estão no uno. E como é possível fazer dano a algo que essencialmente sou eu mesmo, devido que compartilho a unidade de todas as coisas que estou experimentando? A moral natural que emerge por compreensão própria é fruto do Wei Wu Wei, corresponde ao desprendimento egóico que funciona a nível cognitivo e que incide no desenvolvimento de uma nova ordem ética. Se converte em um fluir que interatua com a vida de forma natural e espontânea, implica em uma atitude livre e associada ao não esforço e na ausência de sofrimento. Assim, o Tao
é capaz de esconder-se naquelas pessoas que vivem o simples na vida cotidiana. Aqui temos que, se é possível chegar a ser sábio sem que o vizinho se intere de algo. No taoísmo, chega-se a ser sábio sem que se perceba. A alma das pessoas sábias se expressa como a água, que inclusive alcança os locais mais recônditos. A sabedoria do Tao se esconde no coração do sábio. O budismo e o Vedanta são enfáticos na hora de abordar a ausência do eu. O budismo estabelece que o meio adequado de o alcançar é por karuna, o amor compassivo. Karuna constrói a representação ética e moral do discípulo. Vamos ilustrar, antes de passar ao próximo aforismo, com uma história. Conta-se que certa vez estava a Bodhisattva passeando por um bosque onde um de seus primos caçava. Seu familiar era um arqueiro muito habilidoso. Em um certo momento, atingiu com uma flecha a uma águia, que caiu próximo de Bodhisattva. Este se aproxima do animal caído, o toma em suas mãos e o cuida. Momentos depois, chega o seu primo para reclamar a presa, e Bodhisattva lhe diz que não a entregará. O irmão responde que ele a tinha abatido e, portanto, a pertencia. Ao não devolver a presa, o leva diante do rei, para que este emita um veredito a respeito do dilema que se construiu. O rei solicita a Bodhisattva que lhe explique qual é a razão pela qual tem o direito de ficar com o animal. E Bodhisattva responde: se a vida é superior à morte, se a vida vale mais do que a sua ausência, então vale mais quem a cuida do que quem a tira. Diante deste argumento, o rei outorga a Bodhisattva a presa. Fim do aforismo 8 do audiolivro Tao Te Ching de Lao Tse. E obrigado ao Mestre Seixas por nos apresentar a possibilidade de sempre aprendermos com as superficiais diferenças.